Amém, queridas. É um privilégio estar aqui. É uma responsabilidade grande e é uma alegria poder falar para tantas mulheres abençoadas e estar aqui, né, nesse final de tarde, num momento tão especial. Bem, eu e a pastora Nádia estávamos conversando, fazendo um MDA, e aí surgiu essa oportunidade para que eu estivesse aqui. E o tema que eu vou falar são pérolas nas mãos de Deus. E aí eu fiquei estudando, eu preguei outro dia na igreja, mas quando eu fiquei pensando para falar para mulheres, que eu achei que a mensagem que eu preguei na igreja tinha que ser diferente. E aí eu fiquei pesquisando o que eu iria falar para vocês. E o texto que me veio à mente, primeiro está lá em Apocalipse, no capítulo 21. A gente vai ler alguns versículos, vai pular, porque eu comecei a ler todos os textos que falavam sobre pérolas na Bíblia. E fiquei pensando qual é a importância que a Bíblia dá a respeito das pérolas. E aí eu caí nesse texto. Fiquei tão maravilhada porque eu já tinha lido Apocalipse, já li várias vezes, mas eu nunca tinha percebido a preciosidade, o valor que a Bíblia dá para as pedras preciosas. E percebe que o próprio Salomão, ele fala que nós, mulheres, somos como pedras preciosas nas mãos de Deus. Olha, é tão bacana isso. E aí eu quero conversar com você. Claro que quem escreveu esse texto não foi uma mulher, foi um homem, foi João. E a gente vai ler, então, um pouco sobre esse texto. E aí depois nós vamos vendo algumas coisas. Amém? Diz assim: o novo céu e a nova terra. Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Versículo 2. Vi também a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com ele. Ele exultará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas as coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aí nós vamos pular lá para o versículo 18. Diz assim: a estatura da muralha, ele já está descrevendo como será a cidade santa. É de jaspe, também a cidade de ouro puro, semelhante a de vidro límpido. Aí, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de todas as espécies de pedra preciosa. Aí você pula para o versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou o Cordeiro e a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Eles trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada.
nem prática de abominações e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Deus, porque a tua palavra é poderosa. E aqui, Senhor, tu revela, Senhor, a igreja vencedora. Tu revela, Senhor, a noiva. Tu revela, Senhor, o poderio, Senhor, do teu povo, Senhor Jesus, que acredita em ti. E, Senhor Jesus, e nós queremos que nessa tarde todos os nomes, Senhor, que estão aqui sejam escritos no livro da vida, Senhor. Que, Senhor, esse culto, Senhor, esse ministério, Senhor, que está sobre essa igreja, ele possa crescer, Senhor Jesus, como aqui foi falado, Senhor, como semente nas tuas mãos, Senhor, que vai, Senhor Jesus, Pai, Senhor, crescer poderosamente. Nós já te agradecemos e que o teu nome seja glorificado. Em teu nome, Jesus. Amém. Quando a gente lê esse texto, a gente nem tem uma noção de que quem escreveu estava numa situação mais difícil da sua vida. Quem escreveu foi João. E João era, claro, discípulo de Jesus, aquele que era amado. E João está numa ilha chamada Patmos, um lugar que ele foi excluído da sociedade para que ele não falasse mais sobre Jesus. E olha, que no momento mais difícil da sua vida, longe de todas as pessoas, longe da sua família, João revela a história, uma das histórias mais lindas. Ele revela o futuro da igreja, ele revela o nosso futuro. Ele traz para nós o entendimento da vitória sobre tudo aquilo que hoje nós enfrentamos. E aí a gente percebe que através de um sofrimento, através das dificuldades, a gente pode alcançar grandes vitórias. E aí a gente percebe que todos os tipos de pedras, se a gente fosse ler todos os textos, a gente não tem muito tempo, mas você pode ler aqui, você vai encontrar. Assim como no Éden, também quando foi formado. O ouro está presente, as pedras preciosas, e o versículo 21 está lá, a pérola. Vamos ler o versículo 21. Olha o que ele diz aqui. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessa porta de uma só pérola. Olha que coisa interessante. João, ele fala sobre as pérolas. E a Bíblia, ela o tempo todo está falando sobre pérolas. Se a gente lê lá em 2 Pedro, na 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, você vai perceber que uma das coisas que Deus nos chama é de pedra. Olha que coisa mais interessante. Se você quiser abrir comigo, você pode abrir. Olha aí, ó, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ele diz assim: também vós mesmo, como pedras que vive, sois edificados a casa espiritual para ser de sacrifício santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha que coisa linda. O Senhor, Ele nos chama de pedra. Então, eu quero dizer que nesta tarde aqui, nós somos pedras espirituais, pedras preciosas. Enquanto você não sabia, agora você já sabe que você é uma pedra preciosa. E existe, para você entrar nessa nova Jerusalém, você tem que entender que você é uma pedra preciosa. Antes, talvez você pensava que era uma pedra, aquela pedra que a gente coloca lá para construir. Mas eu quero dizer que para entrar na nova Jerusalém, todos nós precisamos passar por um processo. E todas as pedras aqui, elas passam por um processo. O ouro, o jaspe, o rubi e, para se formar também, pérola. E a pedra que eu vim falar é exatamente sobre pérola. Porque para ser pérola não é tão simples. E eu queria falar sobre como que se forma uma pérola. Então, amados, como é que se forma uma pérola? Não é tão simples assim. Talvez você tenha recebido de alguém uma pérola, mas todas as pérolas,
elas nascem de quê? De uma ostra, de um ser vivo. As outras pedras, elas não nascem de um ser vivo, mas a pedra que eu vim falar, ela precisa de um ser vivo. E eu queria contar para vocês como nasce uma pérola. Uma pérola leva de 2 a 3 anos para se formar. Tudo começa com um pequeno grão de areia que entra na ostra e começa a irritá-la. E ela reage com aquele grão que começa cobrindo o grão. E então, por um processo naturais, cria uma cápsula chamada de nácar, substância dura, rica em calcário, produzida por alguns moluscos no interior da sua concha, que é utilizada como bijuteria. A nácar das conchas é feito de camadas planas, enquanto as pérolas finas produzidas pelas ostras são compostas por camadas esféricas, feitas pelos mesmos elementos da nácar, ao redor do cisco, do grãozinho de areia, irritante, que vai crescendo dia após dia. Quanto mais ela sofre, a ostra, com um corpo estranho dentro de si, mais cresce, então, o grão de areia, que agora é transformada em quê? Numa pérola. A pérola é produzida através do sofrimento da ostra, que vive mergulhada no fundo da areia ou lama no mar. Não se guarda uma pérola da mesma forma que é armazenado o ouro, prata ou pedras preciosas. Elas devem ser aspergidas. A gente tem que jogar, sabe o quê? Óleo, e enrolar ela no papel. Você está entendendo? Olha o que Jesus Cristo ele fala. Lá em João, capítulo 15, você não precisa abrir, ele diz que, para a gente nascer de novo, algumas coisas vão acontecer conosco. E Jesus ele começa a perceber que os seus discípulos, com o convívio com os seus discípulos, que eles iriam passar por alguns processos. E ele diz assim para o Pai, na sua oração, Pai, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Em outro texto, Jesus também ele fala, Pai, ele fala para os seus discípulos assim, no mundo vós tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. O tempo todo Jesus tem uma preocupação com o nosso sofrimento. O nosso sofrimento não é uma coisa à parte para Jesus, é algo que Jesus ele tem uma preocupação. Paulo, ele também, lá em 2 Coríntios, capítulo 14, no versículo 16 até o 18, ele fala assim, portanto, não desanimados, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Pois as nossas aflições, leve e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável, um comparável valor eterno. Sendo assim, fixamos o quê? Os nossos olhos naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não é visto, pois os visíveis são temporais, ao passo que não se veem, são o quê? São eternos. A morada eterna do cristão. Puxa, até aí, pastora, só falou de coisas difíceis. E aí, eu lendo isso, eu descobri que Rubem Alves, que é um excelente escritor, talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, eu gosto muito de uma historinha dele. Rubem Alves ele conta uma historinha a respeito da pérola. Ele escreveu um livro, Ostras Felizes não faz pérola. Ele diz assim, e ele apresenta de uma maneira brilhante uma história que traz em cores vivas o sofrimento que nós podemos produzir. Ele diz assim, ostras são moluscos, animais sem esqueletos, macias, que são as delícias gastronômicas. Podem ser comidas cruas, com pingos de limão, com arroz, sopas, sem defesas. São animais mansos, seria uma presa fácil dos predadores. Para que isso não acontecesse, sua sabedoria as ensinou a fazer casas, conchas duras, dentro das quais vive. Pois havia no fundo do mar uma colônia de ostra, muitas ostras. Eram ostras felizes.
Sabiam-se que eram ostras felizes, porque dentro das suas conchas saía uma delicada melodia, música aquática, como se fosse um canto gregoriano, todas cantando a mesma música, como uma exceção de uma ostra solitária que fazia um solo solitário. Diferente da alegre música aquática, ela cantava um cântico muito triste. As ostras felizes, que riam dela, diziam: ela não sai da sua depressão. Não era depressão, diz o escritor, era dor, pois um grão de areia havia entrado na sua carne e doía e dói. E ela não tinha jeito de se livrar dele, do grão de areia, mas era possível livrar-se da dor. O seu corpo sabia que para se livrar da dor que o grão de areia lhe provocava, em virtude da sua aspereza, arestas e ponta, bastava envolvê-lo em uma substância lisa, brilhante e redonda. Assim, enquanto cantava o seu canto triste, o seu corpo fazia o seu trabalho por causa da dor que o grão de areia lhe causava. Um dia passou por ali um pescador com o seu barco, lançou a rede. Toda a colônia de ostra, inclusive a sofredora, foi pescada. O pescador se alegrou e levou para casa a sua mulher, e a sua mulher fez uma deliciosa sopa de ostras. Deliciando-se com as ostras, de repente, seus dentes bateram no objeto duro que estava dentro de uma ostra. Ele tomou nos dedos e sorriu de felicidade. Sabe o que era? Uma pérola, uma linda pérola. Apenas ostra sofredora fizeram uma pérola. Ele tomou e deu de presente para sua esposa. O sofrimento pode produzir verdadeiras pérolas. O que sangra hoje pode ser transformado em verdadeira joia amanhã. Isso é verdade para as ostras. Linda a história de Rubem Alves. Eu fiquei tão encantada. Esse livro você pode ler. Eu não terminei de ler o livro, mas eu gostaria que, se você tivesse oportunidade, você pudesse ler. E aí, nós, como mulheres, o que podemos tirar disso? Todas nós temos uma história. Todas nós temos uma história triste. O próprio Jesus disse isso para nós: no mundo tereis aflições. Não dá para pensar que você vai poder fugir das suas tristezas, dos seus sofrimentos. E aí eu pensei, o que eu posso tirar disso? O que eu posso levar para essas mulheres? E aí eu pensei em várias mulheres, e eu comecei a pensar que Apocalipse de João, ele não vivia o melhor momento da sua vida, mas ele gerou a melhor história para a igreja e a melhor história para as nossas vidas. Porque quando você pensar assim, o inimigo já me venceu, você já pode pensar na vitória da igreja. É demais isso. Eu fico imaginando que o nosso sofrimento, ele pode produzir grandes vitórias. E aí eu comecei a pensar, e aí me veio a história de Ruth. Olha, e aí o que nós podemos pensar? E eu pensei em 4 pontos. Primeiro, que nós precisamos aceitar a nossa dor. Não tem jeito. Se você pensar que você vai fugir da sua dor, você não vai conseguir. Quem era Ruth? Ruth era uma moabita, uma jovem, que nem pensava que a sua história poderia ser uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Mas a história de Ruth começa assim. Ela era uma moabita. Noemi, ela vivia em Belém, uma mulher feliz, casada, com um bom homem. O nome dele chamava Elimeleque, e ela tinha 2 filhos. Só que Israel, como nos nossos dias, passa por um momento muito difícil. E aí, o que acontece? Aquela família resolve abandonar, porque Belém chama-se a casa do pão, e viver em outra cidade. E lá, o que acontece? Não tem
pessoas para os filhos de Ruth, de Noemi se casar, e eles, filhos de Noemi, se casam com as moabitas. Só que um tempo depois, o marido de Noemi vem morrer. Ela fica extremamente triste. Começa a entrar o quê? Vamos pensar aqui como ostra. Começa a entrar o quê? Areia na sua vida. Um tempo depois, morre o filho. E aí, uma das suas noras fica viúva. Um tempo depois, morre o segundo filho. Aquela mulher, ela começa a ficar extremamente revoltada com a vida. E ela não sabe mais o que fazer. Então ela se lembra que lá em Belém, a casa do pão, as coisas estão diferentes. E ela resolve voltar para lá. E no meio do caminho, ela toma uma decisão. Ela manda as suas noras de volta para a sua família e diz assim: vocês voltem para as suas famílias, que eu vou voltar para o meu povo. Ela não quer mais. E ela, no meio do caminho, ela começa a dizer: eu não quero mais me chamar Noemi, eu quero me chamar de Mara. Mara significa águas amargas. E ela fala: eu sou uma mulher amarga, eu fui gerada, Deus se esqueceu de mim. E aquela tristeza começa a tomar conta do coração dela de uma forma tão grande, que ela não se contém. Uma coisa eu aprendi lendo isso tudo, que a ostra, ela muitas vezes vai ficar sozinha. Mas eu aprendi que lendo o livro de Ruth, que existe uma saída para nós. Quando na tristeza surgir esses momentos, existe uma saída. Sabe quem foi que fez a diferença na vida dela? Foi a Ruth. Então, uma coisa aprenda aqui, ó. Primeiro passo, teremos que aceitar a dor. A dor é uma coisa que às vezes não tem como sair. O próprio Jesus fala: chora com os que choram. Às vezes a dor, amado, a tristeza é uma coisa que você vai passar, mas ela não vai durar para sempre. E ela, uma hora, vai passar na sua vida. Mas existe uma saída para nós. Para a ostra, ela tem que ficar lá. Mas para nós existe. Eu quero dizer para você, não fique sozinho. Diga para o seu irmão, não fique sozinho no tempo de tristeza. Porque ela dispensou todo mundo, mas ela lembrou, sabe de quê? Da sua casa, da casa do pão, da casa do seu Deus. Ela queria ir embora, mas a Ruth, ela começou a perceber que ela queria fazer algo por aquela mulher. Todos os ensinamentos que ela aprendeu com Noemi valeram. Então, às vezes, amado, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E o que Ruth, o que Noemi colheu, foi uma excelente nora. O que Ruth colheu, o que Noemi colheu, foi o quê? Que ela tinha uma amiga. Então, nos momentos mais difíceis, você pode lembrar: eu tenho alguém para me socorrer. A ostra, ela tem que gerar sozinha. Muitas vezes a gente pensa assim: agora eu não tenho mais ninguém. Mas você tem sim. Na nossa igreja nós trabalhamos com MDA. Quantas de nós dispensamos uma das coisas mais importantes da nossa igreja? Quantas de nós abrimos mão de uma das coisas que mais traz vigor para a nossa vida? Se a Noemi não tivesse feito tantos MDA com a Ruth, talvez ela não teria a oportunidade, naquele momento, de ter uma amiga tão presente ao seu lado, de abrir mão de tudo, da sua história, de um novo casamento, para ir atrás daquela mulher. É ou não é verdade? A segunda coisa que eu aprendi com tudo isso que eu li com vocês, que você vai precisar ter: resiliência. Quantos já ouviram falar dessa palavra, resiliência? Essa palavra é uma das palavras que nós temos
hoje, no nosso dia, que a gente vai aprender. E brasileiro vive com isso e nem sabe que vive com isso. Nós nos adaptamos a tudo de uma maneira assim tão tranquila. E você nem sabe. Olha, você é extremamente resiliente. O brasileiro, ele é demais. O que é a resiliência? Na engenharia, os engenheiros falam que é quando você pega uma bola e você aperta essa bola, estressa a bola no máximo que você pode. E aí, depois que essa bola está estressada, vamos dizer, amassada, no máximo que ela pode, com o tempo essa bola, o que ela vai fazendo? Ela vai voltando para o seu estado original. Agora, na psicologia, a gente aprende que a resiliência é o quê? São pessoas que são capazes, amados, de enfrentar os seus problemas. Que elas percebem que, apesar das suas dificuldades, amados, elas superam as suas adversidades, transformando experiências negativas em aprendizado e oportunidades para a mudança. Ou seja, dá a volta por cima. Ser resiliente é ter a capacidade de enfrentar a crise, traumas, perdas graves, adversidade, transformações, rupturas, desafios, elaborando as situações e recuperando-se diante delas. Quando elas voltam para Belém, o que acontece? Noemi está extremamente arrasada. E ela fica dentro de casa. Sabe o que acontece com Ruth? Ela falou, não, eu vou trabalhar. E ela fala assim, está lá no capítulo 2, 1 e 3, você pode ver toda essa história. E aí Noemi estava aqui pensando no jeito de ajudar a sua senhora. E ela fala, eu vou trabalhar. Eu vou arrumar um jeito de ajudar você. Eu vou arrumar um jeito de a gente comer. Não existe algum lugar onde a gente possa buscar alguma coisa e comer alguma coisa. Naquela época, amada, existia uma lei que todas as viúvas e todos os estrangeiros, eles podiam pegar tudo que caísse à beira do caminho. Vocês nunca viram que o texto fala que ficava alguma coisa à beira do caminho? Era isso, existia uma lei, que tudo que você colhia, que caísse à beira do caminho, ninguém podia pegar, nenhum judeu podia recolher. Porque era para o estrangeiro, para as viúvas e para os órfãos. Noemi e Ruth eram uma dessas pessoas. Então ela pensou, eu vou fazer isso. Sabe o que Ruth fez isso, sabe o que Noemi fez? Ela ficou em casa, ela não tinha força. Nós aprendemos a resiliência assim. As coisas estão difíceis. As coisas não estão dando certo. Mas eu sou capaz de olhar e ver alguma coisa através disso. Eu já passei por situações difíceis. Financeiramente, na vida, na questão de saúde. E eu falei, não é possível que isso vai ficar a vida toda. Eu tive uma experiência em termos para ter filho, então eu levei 15 anos para ter um filho. Eu comecei muito cedo tentando ter um filho. Eu só fui ser mãe aos 42 anos de idade. E muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, você vai ser mãe? E não é possível, você já está com 39, você já está com 40. Mas eu sabia que eu ia ser mãe. Quantas vezes eu entrava lá no meu banheiro, e eu entrava lá, eu estava lá, minha ostra. E meu marido dormindo, eu pegava lá, amados, sabe? Uma toalha lá, né? Lá em casa nós tínhamos 2 banheiros, então eu ia lá para o banheiro social e eu pegava aquela toalha, eu enrolava aquela toalha e eu fazia do meu bebê. Eu falei, esse é o meu bebê. E eu chorava, Senhor, aqui eu declaro, é o meu filho. Eu era aquela ostra, chorava sozinha. Mas eu tinha gente que também chorava comigo. Porque eu declarava, e muitas vezes meu marido falava assim, olha, eu acho que a gente não vai conseguir ter filho. Eu falei, nós vamos ter filho sim. Tenho certeza disso. E aos 42, está aí, o meu filho tem 8 anos de idade, eu vou fazer 50 anos. Amém, amados? Por que isso é possível? Porque todas as vezes eu via que era possível. E quantas vezes, pensa em todos os tratamentos, eu fiz, amados, todos os tratamentos.
A resiliência, ela é isso. Ela faz você dar a volta por cima. Não tem isso, aonde eu posso ir? Aonde eu posso ir? Eu vendi carros para ter filho. O que eu tenho? Qual é a possibilidade? E a minha médica chegava e falou, Josi, você está na linha do gol. É agora ou nunca. E quando eu fui ter filho, amados, também não foi fácil. Pensa uma mulher 8 meses em cima da cama. Tem aí algumas pessoas que viram isso na minha vida. 8 meses em cima da cama. Então, tá bom, 3 meses é fácil. Passou os 3 meses, eu falei, vai passar. 4º, 5º, 6º, 7º, 8º. E a minha médica já falava assim, Josi, estou te esperando lá no hospital. Ela já sabia. Estou te esperando no teu SPAR. Ela chamava o hospital de SPAR. A cada mudança, cada mês eu ficava. Eu aprendi. Sabe o que eu fiz, amado? Durante esse mês, tem gente que assim tem um problema de saúde. Ele, em vez de enfrentar isso com uma possibilidade de orar, de escrever um livro. Olha, na minha época não tinha nem isso aqui, não tinha. Não tinha um celular, não tinha internet, eu tinha que ficar na frente de um computador. Agora a gente tem essa possibilidade. Eu aprendi a fazer ponto de cruz, eu aprendi a tricotar, eu aprendi a fazer tudo. Eu nem sabia. Eu fiz todo o enxoval do meu filho deitada. Tudo. Eu falei, eu vou fazer tudo que eu posso fazer deitada. Eu não podia nem ir para a igreja. Eu não podia nem dirigir. Eu comecei a fazer um tratamento com o médico na cidade, eu desisti, tive que mudar de médico. Sabe o que chama isso? Resiliência, adaptação. E eu fui falando, não, meu filho. Olha, amados, eu profetizava sobre a vida do meu filho, botava música, e nós cantávamos o dia inteiro, adorávamos o Senhor. Quando eu vejo meu filho cantando no banheiro, adorando o Senhor, eu falei, é um adorador antes de nascer. Com o 1º, 2º, 3º mês. Resiliência. Eu não tive problema. As pessoas, como é que você conseguiu passar os 8 meses? Tranquilo, adorando o Senhor, servindo ao Senhor. Era o meu tempo de ostra, de ficar ali gerando o quê? A minha pérola. Amém, amados? A experiência que Deus me deu, amado, promoveu. O que você vai fazer com a tua experiência, com a sua dor? É isso que eu vim aqui te perguntar. Ruth aprendeu a ter resiliência. Noemi, ela não conseguiu. Se não houvesse Ruth na vida de Noemi, ela não estaria hoje na Bíblia. Uma outra coisa que eu aprendi, amado, né? Outro ponto. Sabe qual é, amados? Que a gente precisa ser cheio do ágape de Deus. Quantas das vezes, amado, a gente quer as coisas, mas a gente não quer ser cheio do ágape de Deus. E o ágape de Deus, amado, é uma das coisas mais lindas da vida. O ágape de Deus, amados, é algo que nos envolve. Eu queria alguém, eu vou pedir alguém aqui. Vem cá, Mônica. Eu vou pedir a Mônica aqui, para ela ser a minha ajudante aqui. Eu vi isso. Pastor, vem cá para aqui. O pastor Eibe, ele faz isso uma das suas palestras. Eu tenho que ficar aqui, né? E o pastor Eibe, ele ensina, eu achei isso o máximo. Presta atenção. A Mônica, ela é a ostra. Ok? Ela vai ser. E aí, amados, ela vai ficar me catucando. Ok? Assim, ó, fica me catucando assim. É assim que acontece. Às vezes a gente está assim, fica te catucando assim, te incomodando, tem que incomodar. Não é assim? Aquele cisquinho te incomoda? E aí, amado, o que vai acontecendo? Aquele cisquinho vai te incomodando, você vai produzindo nele o quê? A palavra, o amor. Às vezes, amado, é um irmão na sua célula. Às vezes é seu marido, seu filho. Em vez de você trazer palavras de maldição, você começa a declarar, olha, eu te abençoo, você é a bênção de Deus, E aí você vai ser a bênção de Deus. E aí, amado, você vai envolvendo. Por quê? Olha o cisquinho. E eu sou a ostra. Você é a bênção de Deus. Aquele cisquinho que estava me incomodando,
Olha o que vai acontecendo. Você é a bênção de Deus, você é importante para mim, eu profetizo sobre a tua vida, eu declaro. Isso às vezes é na tua célula, às vezes é teu marido, às vezes é tua filha, às vezes é teu vizinho. E você vai declarando. Você vai declarando. O ágape de Deus, ele faz isso na nossa vida. Você vai transmitindo, você vai determinando. O Senhor é contigo. Você vai trazendo o ágape de Deus para a tua vida, porque é o amor de Deus. O que vai acontecendo com esse cisquinho? Ele vai virar o quê? Olha o nectar de Deus. É o ágape. É alegria. É declaração do amor de Deus. O que vai acontecer com aquele cisquinho? Ele vai virar o quê? A pérola. É isso, amado. Às vezes Deus coloca alguém na sua célula. Obrigada, Mônica. Obrigada. Vamos aplaudir aqui. A artista é boa. Você entendeu? Às vezes a gente é assim. Às vezes Deus usa algumas palavras, algumas situações para a gente, mas a gente não quer ser cheio do ágape de Deus. A ostra, amado, ela percebeu que quanto mais ela envolvia aquele cisquinho, quanto mais ela, o quê? Ia deixando aquele cisquinho. E aquilo ia virando alguma coisa lisa que não ia incomodar ela. Declara uma palavra aí de amor, de declaração, de profetiza aí sobre a sua irmã aí. Fala alguma coisa para ela. Você é uma pessoa de Deus. Já começa daqui. Sabe? A gente tem que declarar. Sabe? Às vezes a gente não fala nada, passa o dia. Você não fala para o seu filho, não fala para o irmão. Diga, eu não te conheço, mas eu declaro sobre você palavras de bênção. Profetizo sobre você lá na sua célula, lá na sua casa, lá na vida do seu marido, lá na vida do seu filho. Nós queremos pessoas abençoadas do nosso lado, mas nós somos incapazes de trazer. A Ruth não foi assim não, sabe? Noemi falou, ó, volta para tua casa, fica lá com a tua mãe, fica lá. Aí ela falou, não. Eu sei algo. E eu quero dizer uma coisa para você. Amado, isso fez tanta diferença na vida dela, isso trouxe tanta coisa para ela. Sabe, eu falei, cara, eu preciso ser cheia do ágape de Deus. Eu falei, meu Deus, eu preciso do ágape de Deus. Olha, isso está escrito, amado, há diferença na nossa vida. Está escrito lá no capítulo, amado, 4, no versículo 16. Ela diz, eis que Noemi ela disse que a tua terra, o teu povo será, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Quando ela declarou isso, sabe o que ela quis dizer? Ela disse, agora eu quero esse Deus na minha vida. Agora eu não abro mão. Eu estarei contigo aonde você estiver. Onde você dormir, eu vou dormir contigo. O que você comer, eu vou fazer tudo para que você seja uma mulher vitoriosa. Sabe o que é isso? O ágape de Deus. Ela não tinha noção, mas ela estava fazendo uma aliança com um Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. E Deus, Ele olha isso. Às vezes você não tem noção, você às vezes está declarando algo, você está fazendo algo para alguém, e você fala, poxa, a pastora não me vê, ou a minha líder não me vê. Mas Deus, amado, Ele está vendo, e Deus, Ele vai fazer algo muito maior do que você possa imaginar. Você sabe o que aconteceu com Noemi? Você sabe o que aconteceu com a história de Noemi? Tempos depois, Noemi ela se casou com um homem chamado, quem, amados? A Ruth, perdão, amados. Você sabe com quem a Ruth casou depois, tempo depois? Boaz. E ela, amados, gerou um lindo menino chamado, amado, Obed. E Obed, amado, está escrito lá na Bíblia isso. E Obed, ele foi quem? Pai de Jessé. Que por sua vez se tornou pai de Davi. E sabe quem que Jesus é? De qual linhagem que Jesus é? Da raiz de Davi, da linhagem de Davi. Olha que coisa mais linda. A Moabita, aquela menina, aquela mulher que não poderia entrar na linhagem, hoje está lá no livro que ela é
da linhagem de Jesus. Olha o que a Bíblia, olha o que a presença, olha o que o ágape faz conosco. Você não pode deixar que as suas traumas, que as suas tristezas, que as suas palavras determinem a sua vida. Hoje nós precisamos ser pérolas, que as nossas tristezas, que as nossas mágoas, que as nossas, sabe, aqueles momentos mais tristes, eles se tornam os momentos mais importantes nas mãos de Deus. E por último, amado, eu não podia deixar. Eu falei, puxa vida, tanta coisa boa. Por último, você precisa ser o quê, amado? Ser cheia do Espírito Santo para enfrentar as adversidades do mundo. Porque agora que você já sabe isso tudo, que você vai ter que enfrentar o mundo, que você vai passar por dificuldades, que não tem jeito. Por quê? Porque hoje a gente acha, e a gente vive num tempo onde a gente assiste um filme triste, mas daqui a pouco vê um comercial, só tem coisas maravilhosas. É verdade. Aí, por que isso acontece? Porque nós estamos num tempo que o tempo todo nós temos que ser felizes. Os nossos irmãos do passado, eles não pensavam desse jeito. Eles pensavam que a igreja ela tinha que cada vez viver em tempos mais difíceis. Porque a igreja, ela precisava ser o quê? Passar por um processo. Hoje não, a igreja ela tem que ser a igreja mais feliz. A igreja é o povo mais feliz do mundo. Ela esquece do que a Bíblia fala. Pensa aí, fala para a sua irmã, você é uma pedra bruta ainda. A gente vai passar pelos processos. Entendeu? E aí só tem um jeito para a gente superar isso. Sabe quem é? O Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é alguém maravilhoso. E Jesus foi maravilhoso. Ele falou assim, olha só, eu vou embora, quando ele chamou os seus discípulos. E eu vou embora, mas eu vou deixar alguém com vocês. Alguém igualzinho. Alguém que é idêntico a mim. Porque se eu ficar com vocês, eu só posso ficar com um. Mas se eu for embora, o meu Espírito pode ficar com todos vocês. Ele vai agir em vocês. Vai fazer a minha obra em vocês. É Ele que vai convencer vocês. É Ele que vai ministrar em vocês. Gente, o Espírito Santo é alguém que você precisa conversar. É alguém que você precisa acordar de manhã e falar com Ele. Você precisa convidar o Espírito Santo todos os dias. A igreja na terra, é Ele que faz a relação conosco, com Deus. Imagine se você tivesse alguém do seu lado e você nunca conversasse. Você tem alguém, você tem um amigo e você nunca falasse com ele. Esse é o Espírito Santo. Você talvez nunca fale com ele. E Jesus colocou aqui. A igreja ela tem esse presente. As pessoas lá fora não conhecem, mas nós conhecemos. E aí, eu lendo sobre o Espírito Santo, eu li uma história. E eu gostei muito dessa história para explicar. Tinha um pastor que 3 adolescentes eles queriam demais saber como o Espírito Santo age na vida. Eles queriam entender melhor sobre o Espírito Santo. Como é responsável sobre a ação. Sobre Efésios 5:18. Que devemos ser cheios do Espírito Santo. Mas nós estamos com dúvida, disse um dos meninos. Como uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo? Como faz isso? Então o pastor sorriu para aquelas 3 jovens e disse, vamos fazer o seguinte, vamos até o depósito da igreja para buscar uma peneira. Depois quero que vocês vão até o rio e enchem essa peneira de água. Quando conseguirem, vocês terão a resposta. Duvidosos, eles questionaram o pastor. Peneira, rio, o que você quer com isso, pastor? Você só pode estar de brincadeira com a gente. E aí, amado, apenas faça o que eu digo. O pastor falou. Os jovens continuaram incrédulos, mas foram até o rio, o rio que ficava próximo da igreja. Lá eles tentaram diversas vezes, mas não conseguiram pensar em alguma maneira de encher a peneira de água. Então, 2 deles disseram, o pastor é doido, vamos embora.
senão passaremos o dia inteiro aqui tentando encher essa peneira. Um dos adolescentes, porém, discordou e decidiu insistir. Não vou de jeito nenhum. O pastor nos desafiou e eu não quero voltar para a igreja sem uma resposta. Quero saber como as pessoas podem ficar cheias do Espírito Santo. Então ele ficou elaborando uma estratégia para conseguir encher aquela peneira com água, enquanto os dois amigos foram embora para casa. Horas mais tarde, o pastor foi até Mar do Rio e encontrou aquele jovem lá. Ele mergulhava a peneira e levantava várias vezes. Ao ver o pastor, o adolescente falou com um semblante muito triste. Pastor, quando eu coloco a peneira na água, ela até fica cheia, mas quando eu tiro, ela esvazia. É impossível mantê-la cheia, não dá. Como é mesmo? Sorriso do pastor, olhando para ele, o pastor sorrindo, pronto. Você encontrou resposta. Você consegue sim manter a peneira cheia, quando permanece com ela mergulhada. Já impactado, o jovem retrucou. Mas o que é isso? Tem a ver com ser cheio do Espírito Santo. Então o pastor respondeu, ora, da mesma forma acontece com o Espírito Santo. Nós somos a peneira e a água é o Espírito Santo. Só conseguirá ser cheio aquele que permanecer mergulhado no Espírito Santo. É por isso que devemos sempre ser cheio do Espírito Santo e buscar a presença. Em Efésios, amado, diz assim, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, não encheis mas encheis do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Sabe, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Quando o pastor disse isso, ele ficou maravilhado, da graça do Senhor em toda a circunstância, e servir ao próximo, imitando o exemplo do nosso Senhor e Salvador. É simples. Não existe outra maneira de você ser cheio do Espírito Santo. Só existe uma maneira, você ficar mergulhado. Muitos de nós, amados, queremos, a gente vem para a igreja, a gente vem, e aí a gente vem para um culto desse, daqui a pouco vai ter o culto das 19 horas, vai ter o culto de domingo, foi maravilhosa a palavra do pastor Josué, eu estava aqui, e a gente é cheio daquela palavra, aí a gente fica cheio, mas aí vai passando a segunda-feira, e a palavra, sabe, vai passando. Sabe, quando a gente volta do Vida Vitoriosa, a gente está cheio. Poxa, agora vai ser diferente. Eu estou mergulhado. Mas aí passa a terça, passa a quarta, passa o mês. Você vai perdendo. Por quê? Porque você não está mergulhado. Só existe uma maneira de você ser cheio. Você tem que ficar mergulhado. Só existe uma maneira de você se tornar uma pérola nas mãos do Senhor. Aonde a ostra estava, para se tornar uma pérola? No fundo do rio. No fundo do mar. Não existe outro lugar, amado. O Espírito Santo, ele é como água. Ele precisa cobrir a gente. Ele precisa inundar a gente. Ele precisa. E você precisa saber que você é dependente do Espírito Santo. Enquanto você não for dependente do Espírito Santo, você é dependente de A, você é dependente de B, você é dependente de C. E aí, você não consegue se tornar, você não consegue produzir pérolas. Você só consegue se tornar uma ostra. Por isso que nessa noite, eu queria dizer para essas mulheres lindas que estão aqui, esses homens também que vieram aqui, que o Senhor, ele nos convida a fazer diferença nessa igreja.
E perceber que os processos que nós vamos enfrentando na vida não são, amados, para a gente se tornar as piores pessoas, mas são para que nós possamos contar o testemunho da glória e da manifestação de Deus. Quantos de nós, amados, já vivemos circunstância ou por momentos difíceis? Quantos de nós? Eu mesmo tenho muito testemunho do que Deus fez na minha vida. E quantas vezes, amados, eu já vivi por momentos que eu falei, Deus não está agindo. E eu estava lá, na verdade, produzindo, na verdade, as minhas pérolas. Por isso, nessa noite, eu queria convidar você a ficar de pé. E queria convidar você, nesta noite, a orar comigo. Talvez você entrou aqui nesta noite pela primeira vez. E talvez nessa noite você está desistindo, você estava, desistindo de tudo da sua vida. E você não estava acreditando que existia um Deus que poderia fazer diferença. Mas nós, como igreja, nós convidamos a você a fazer a diferença na terra. A fazer diferença na sua casa, a ser como Ruth, independente da circunstância, Deus ele vai fazer algo poderoso na sua vida. Independente da circunstância, Deus ele vai mudar a tua história. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu queria convidar você nesta noite a pensar diferente. Se hoje você está naquele momento, onde você está vivendo as piores circunstâncias da sua vida, você vai falar para o Senhor, Deus, muda a minha história e faz da minha história, Senhor, a história que vai exaltar o teu nome. Porque, amadas, todas nós podemos subir nesse altar e contar a vitória para a glória de Deus. Sabe, amados, o que Deus espera de nós? Deus nos espera que a gente vive toda a vida no fundo do mar, mas Ele espera que nossas histórias se tornem grande espera nas suas mãos. Sabe o que foi descoberto hoje? Que uma ostra não gera somente uma pérola, ela pode gerar muitas pérolas. Eu quero convidar você a falar com o Senhor, Deus. Eu quero ser uma mulher diferente. Eu quero ser uma mulher, Deus, aonde seja, Senhor, uma geradora de pérolas, Senhor. As minhas lutas, Senhor, as minhas dificuldades, elas só têm uma finalidade, ser geradoras de pérolas, Senhor. Por isso, Senhor, visita lá a minha casa, visita a minha família, visita, Senhor Jesus, todas as circunstâncias da minha vida. O Senhor, Ele quer cuidar de você, Ele quer fazer como Ele fez com Ruth. Ele só precisa ouvir de você algo diferente. E eu quero convidar você. Se você nesta noite está se sentindo, abatida, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Nós estamos nesta noite, nós queremos orar. Nós queremos orar por você. A gente não quer terminar esse culto como um culto, amado, onde você vai para casa e se sente sozinha lá, não, porque você não é uma ostra sozinha. Nós somos, amados, uma igreja onde nós oramos um para os outros. E se você quiser, amado, nós queremos estar aqui, nós estamos aqui com esse propósito. Nós somos mulheres geradoras, amados, de grandes propósitos na terra. Nós somos mulheres geradoras de grandes propósitos na terra. Se você entrou nessa noite e deseja receber Cristo como Senhor e Salvador, eu quero que você repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu creio, Senhor, que Tu és o Deus da minha vida. E todas as circunstâncias que eu estou vivendo, e todas as circunstâncias da minha vida, Senhor, só tem uma finalidade: ser geradora de pérolas. E nesta noite eu saio daqui com um propósito de fazer a diferença na terra e de declarar uma vitória sobre a vida daqueles, Senhor, que Tu me deu. Senhor, assim como Tu fizeste, Senhor, e Tu tem uma promessa, Senhor Jesus, para a igreja, eu também, Senhor, declaro sobre a vida daqueles, Senhor Jesus, que Tu me deu.
Por isso, Senhor, nesta noite, eu profetizo e eu declaro sobre a vida daqueles que estão comigo. Em nome de Jesus, que a tua palavra se cumpra na minha vida, como se cumpriu na vida de Ruth. E assim, Senhor Jesus, a tua palavra esteja sobre a minha vida. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, querido?